Olá! Serei seu professor nesta videoaula de dimensionamento de projeto de instalação elétrica. Vamos começar? Os temas dessa aula serão TUGs, tomada de uso geral, TUIs, tomada de uso específico, cálculo da potência total do projeto e definindo o tipo de fornecimento. Bom, na aula anterior nós vimos tudo o que a norma dizia sobre os pontos de iluminação. Agora nós vamos falar sobre os pontos de tomadas. E para isso nós começamos falando das TUGs, que são as tomadas de uso geral. São as tomadas normais que nós temos nas instalações elétricas. Então sempre nós vamos defini-las como TUGs. Então olha o que a norma nos traz sobre a quantidade das TUGs. Cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Portanto, toda dependência deverá ter pelo menos uma tomada. Bom, quando os cômodos apresentam mais do que 6 metros quadrados, veja só, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Vejam só por que de levantar aquela informação de perímetro de cada cômodo. No caso de cozinhas, copas e copas-cozinhas, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Temos ainda uma citação aqui sobre subsolos, varandas, garagens ou sótão, de pelo menos uma tomada. E no caso dos banheiros, no mínimo uma tomada junto ao lavatório, com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do box. É muito importante salientar também que esta quantidade que a norma nos coloca é uma quantidade mínima. Sempre você deve prever a quantidade de tomadas de acordo com o seu projeto. Se você conhece o uso daquele cômodo ou daquela dependência, você já pode prever mais tomadas ou em posições adequadas para aquele uso. Somente quando você não conhece o uso daquela dependência é que você deve se apegar a pelo menos a quantidade da norma e fica ao critério do projetista se ele quiser aumentar o número de tomadas. Aliás, é sempre bom você observar esse ponto. Por quê? Quanto mais tomadas tiver numa instalação, você vai utilizar menos extensões, aqueles benjamins, adaptadores. Isso é um benefício. Agora, por outro lado, quanto mais pontos de tomada na instalação elétrica, mais cara ela fica. Então tome cuidado. Você é o projetista, você vai passar um orçamento e de repente você pode perder o seu orçamento porque ele ficou mais alto que um outro projetista que está apenas atentando à quantidade prevista em norma. Então é muito importante você apresentar isso para quem está te contratando, se ele deseja a quantidade mínima estabelecida pela norma ou se você pode prever alguns pontos a mais de tomadas. A norma também fala que em halls de serviço, salas de manutenção, casas de máquinas ou esse tipo de dependência, deve ser prevista uma tomada com potência de 1000 VA. Isso porque é muito comum que nesse tipo de dependência utilize-se ferramentas elétricas que consumam pelo menos esta potência. Agora nós vamos nos atentar às potências das tomadas de uso geral. E veja o que fala a norma. Para o caso de banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, atribuir no mínimo 600 VA por tomada nas primeiras 3 tomadas e atribuir 100 VA para as tomadas excedentes. Ou seja, se na nossa cozinha nós identificarmos ali a necessidade de 5 tomadas, as primeiras 3 tomadas, cada uma terá uma potência de 600 VA, ou seja, 1800 VA. E as outras 2 tomadas, nós vamos estabelecer 100 VA para cada uma, mais 200 VA. Então, as 5 tomadas vão totalizar 2000 VAs. E no caso dos demais cômodos ou dependências, nós vamos atribuir no mínimo 100 VA por tomada. Agora vamos falar das TUIs,
que são as tomadas de uso específico. Nesse caso, são pontos de tomada onde nós vamos conectar equipamentos eletroeletrônicos que estejam fixos. Ou seja, aquela tomada será específica para o uso daquele equipamento. Podemos citar aí o caso do chuveiro, o ar-condicionado, né? E aí depende um pouco, né? Tem gente que atribui como TUI a tomada da geladeira, né? numa cozinha, porque de fato aquela tomada sempre será utilizada por aquela geladeira, né? Mas o ideal é que nós utilizemos também as TUIs para pontos de tomada que sejam maiores do que 10 amperes. Então, equipamentos que consumam mais do que 10 amperes. É nesses casos que a gente deve prever uma TUI. Uma torneira elétrica a gente também pode considerar como uma TUI. Um ventilador, né, de parede ou de teto a gente também pode considerar como uma TUI. E até equipamentos de lavanderia. Então, os equipamentos que nós vamos conectar às TUIs são equipamentos que tenham uma potência mais elevada e que estejam fixos. Bom, a norma também nos dá uma recomendação de que os pontos devem ser localizados em até 1,5 m do equipamento a ser alimentado. Então, é importante que essa tomada esteja o mais próximo possível do equipamento, né, para que sejam evitados os cabos muito longos, né? E a potência que será atribuída a essas TUIs será dada em watt. Por quê? Nós vamos atribuir uma potência normalmente do que o fabricante já estabelece. Então, eu vou atribuir uma potência de uma TUI de um chuveiro. Então, eu já devo levar em consideração o que o fabricante me estabelece como potência em watts para um chuveiro. A mesma coisa para um ar-condicionado, para uma torneira elétrica ou para qualquer outro equipamento. E então nós vamos atualizar o nosso memorial de cálculo, né? E a nossa tabela, primeiro, vai receber aqui essas colunas de quantidade mínima, onde a gente vai estabelecer ali a quantidade de TUGs e a quantidade de TUIs. Sempre nós vamos especificar no nosso memorial de cálculo quem é essa TUI. No caso aqui da cozinha, né? Ela tem uma TUI para uma torneira elétrica e uma TUI para uma geladeira. No caso do banheiro, né? Um chuveiro elétrico. No caso da área de serviço, uma máquina de lavar. E então, a nossa tabela vai receber aqui essas colunas para a previsão de carga, ou seja, a potência dessas TUGs e dessas TUIs. De acordo com aquelas regras, nós chegamos a esses valores aqui das tomadas de cada dependência, sejam as TUGs ou as TUIs. E então a gente finaliza com esse quadro geral, que contém todas as nossas dependências, as suas áreas e perímetros, a potência e a quantidade, aliás, a potência da iluminação em VA, a quantidade e a potência das TUGs também em VA, e essas últimas colunas aqui das TUIs, onde nós temos a discriminação e a potência de cada tomada. Percebam que agora nós vamos fazer uma soma das potências, ou seja, as potências de iluminação e as potências de TUG, que estão em VA, nós vamos somá-las, e essa aqui é a nossa potência aparente, dada em VA, volt ampere. E as potências das TUGs, nós somamos todas, e será a nossa potência ativa, que é dada em watts. E assim nós vamos calcular agora a potência total do nosso projeto. Para isso, a norma vai dizer o seguinte: para a potência de iluminação, nós vamos pegar essa potência aparente, que é dada em VA, vamos adotar um fator de potência igual a 1 e multiplicar a potência aparente. Ou seja, a nossa potência ativa de iluminação será de 1080 watts. E agora vamos calcular a potência das TUGs. Nós tínhamos uma potência aparente de 6.900 VA, e a norma diz que nós vamos adotar um fator de potência igual a 0,8. Então, a essa potência aparente, multiplicado pelo fator de potência 0,8, nós teremos a potência ativa de 5.520 watts. Então agora nós vamos fazer o cálculo geral da potência do nosso projeto. Para tal, nós vamos somar aqui a potência ativa da iluminação, 1080 watts, a potência ativa das tomadas de uso geral, as TUGs,
5.520 watts, e a potência ativa das TUIs, 12.100 watts. Somando tudo isso, a potência ativa total do nosso projeto é de 18.700 watts. Qual é a importância do cálculo dessa potência total ativa? É através desse valor que nós vamos solicitar à concessionária de energia elétrica o fornecimento para esse projeto. Agora, cada concessionária vai estabelecer uma faixa de valores. Dependendo da região onde você está, você é atendido por uma concessionária. Aqui em São Paulo nós temos a AES Eletropaulo. Na cidade de Guarulhos nós temos a Bandeirantes. No Paraná nós temos a Copel. Então cada concessionária trabalha com um padrão. Aqui eu coloquei apenas um exemplo de um padrão de uma concessionária. Então, por exemplo, se a potência ativa da instalação do projeto ficasse em até 8.000 VAs, ou 8 kVAs, o fornecimento será monofásico em 2 fios. Já no caso do nosso exemplo, que nós tínhamos 18.700 watts, ficou aqui na terceira faixa, de 14.000 a 76.000 VAs, ou seja, fornecimento trifásico. Então, calcule a potência ativa total do seu projeto para então solicitar à concessionária qual o tipo de fornecimento. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto dimensionamento de projetos de instalações elétricas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!